Gente querida, aqui quem vos fala é o professor Giba Lavras, de Química, e hoje eu estou muito feliz que eu estou tendo o privilégio de entrevistar um grande amigo, um estupendo professor de Geografia e que carrega junto com toda a didática maravilhosa que ele tem, muito humor. Então, Alexandre querido, seja super bem-vindo. E a gente começa, você se apresentando para esse grande público que você tem aí. Giba, muito obrigado pelo convite, eu estava ansioso, mas sempre na correria não pude chegar até aqui e, poxa, hoje casou esse horário aí pra gente bater um papo. Então, você perguntou de onde eu vim, o que eu sou. Bom, eu sou de Joinville, Santa Catarina. Já tem um pouco de sotaque, né? O meu sotaque não vai embora. Não me deixa, ele não esconde, né? Eu ainda dou aula lá, toda quarta-feira, e tal, tenho família lá, tenho irmãos, então o sotaque ele não me deixa, Eu tento falar você, mas de vez em quando sai um tu, Mas é bacana isso, Cecília Meirelles dizia, meus pés vão pisando a terra que é a imagem da minha vida. A gente tem que retratar de onde a nossa origem, Sim. Isso é muito bacana, cara. E assim, não tenho, óbvio, não tenho qualquer vergonha, É uma herança bonita, mas o convívio já há 22 anos aqui em Curitiba. Claro, já está 22 ali? Você acaba ganhando aí o leite quente, o Curitiba, mas o sotaque ele ainda sobrou. Mas então, eu sou joinvilense, venho de uma família simples, e tal, mas meus pais sempre batalhadores, e tal, e é curioso isso, Giba, que você até conheceu meu pai. Sim, maior prazer, viu? Gente finíssima. O Giba fez, meu pai e minha mãe já são ausentes, mas o Giba fez uma brincadeira muito bonita com meu pai. Meu pai ficou emocionado, né? Meu pai ele foi assistir uma aula do Giba e o Giba brincou com ele, dizendo, olha, aqui está o grande professor, tal, que era de uma universidade. Enalteci todo o trabalho dele, Assim, ele ficou muito feliz. Ele achou muito legal, o teu trabalho. A gente tem que tratar as pessoas com carinho, Mesmo porque se nós estamos com essa estrutura hoje, nós devemos muito aos nossos pais, mas muito, Sim. E meu pai é curioso, assim, porque ele sabia, óbvio, que eu era professor, mas ele não tinha ideia do nosso trabalho, dessas turmas grandes. Eles não acreditam, que tem e tal. E uma das primeiras vezes que ele assistiu uma aula, ali no Positivo, com aquele problema, foi a tua aula, E ele achou aquilo curioso. Um anfiteatro, um anfiteatro, a brincadeira do Anta, Tinha um personagem. E depois ele assistiu minha aula, então ele ficou muito... Ele tem muito orgulho, Não, ficou mas, muito, Ale, muito orgulhoso, Que momento que você pensou na tua vida, você falou assim, olha, eu quero ser professor? Foi porque alguém te induziu ou você mesmo começou a perceber esse dom que você tinha de... Giba, isso é uma história muito legal, porque, olha só, eu já falei isso, eu vim de uma família muito simples, a gente não passou fome, a gente não passou frio e tal, mas era uma vida muito, muito justa, ali e tal. Então, quando eu terminei ali a 8ª série, aquela coisa e tal, vou trabalhar, Eu tinha que trabalhar para sustento e ajudar em casa. E meu pai, ele arrumou um emprego para mim num lugar, era uma espécie de uma oficina, era o que ele conseguiu. Você tinha o quê? Quantos anos? Eu tinha 14. Já foi trabalhar. Ele arrumou um emprego ali e eu fui lá conhecer e tal, mas eu não tinha noção direito do que ia acontecer. Sei lá, imagina 14 anos ali, E a minha madrinha, ela me chamou... Lá de Joinville também? Joinville, a tia Adelina. Ela me chamou em particular e disse, olha... tia Adelina. Ela me chamou em particular e disse, olha, Alexandre, você... Porque, assim, eu nunca fui um superdotado, Nunca fui, Mas era um menino que gostava de assistir documentários, ler, Aquela coisa... Já tá pegando aí o estilo da geografia. Era curioso, Ajudava a vizinhança lá, era a coroinha da igreja, sabe? Tal, Aquela coisa. Aí a minha tia disse, olha, você vai trabalhar ali, poxa, é um serviço assim... lá na oficina, poxa, talvez você não tenha condições de progresso. E ela me arrumou um emprego, tem a Tubos e Conexões Tigre, então é a companhia Hansen e tal. E eu fui trabalhar numa transportadora, que meu tio tinha conhecidos lá, eu fui trabalhar lá. Tá? Logo de cara? Logo de cara, de contínuo lá, Fazia serviço de banco, aquela coisa toda e tal. Pô, eu achei legal aquilo lá, sabe? Porque eu tive acesso, assim, daí eu estava fazendo o segundo grau, ensino médio hoje, E eu achava legal. E, poxa, tinha um intervalo, não sei, hoje, gente, não me pergunto por quê, mas tinha um intervalo de almoço grande.
e eu era o office boy da diretoria, né, tal. Ah, já estava tendo... E ali, perto do boa. almoço, chegavam os jornais, sabe? Aqueles jornalões ali, Estado de São Paulo. Pô, e eu pegava a Folha de São Paulo e ficava dando uma olhada, assim, né? Acredita, eu nunca tinha visto um jornal, assim, né? Não tinha no nosso cotidiano. Essa simplicidade é bacana. Né, não tinha. Poxa. Pô, eu ali lendo. E tinha um cara, o Giovanni, e ele sabe disso, não que eu ia contar aqui, mas ele sabe disso porque eu já contei isso pra ele e tal, uma pessoa muito boa. O Giovanni, um dia ele passou lá e disse, pô, você é um cara que fica lendo aí e tal, porra, você devia ler mais. Eu falei, olha, eu já li, né, mas pô, eu li aqueles troços da escola, né. Sim, sim. Né, tal, e ali no ensino médio daí ia ler uma literatura melhor e tal. Aí ele falou, cara, você precisa abrir tua cabeça e tal. Aí ele me emprestou um livro, gente. É esse livro aqui, ó. É esse aí? Na verdade, ele tinha uma cópia e muito tempo depois eu consegui adquirir esse livro. Ele tá todo estrupiado. Vamos assim, passar para eles, mostrar nela. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. O Menino Pássaro. O Menino Pássaro. É uma história fantástica. De quem que é? Cara, um autor não muito conhecido, mas já chamado William Shelton. Sim, Como é que é o nome? William Shelton. E, cara, eu li esse livro, é muito louco a narrativa, assim, porque a narrativa, ela tem uma ideia coletiva e os pensamentos do personagem principal, sabe? Então, uma parte do livro tá em itálico, que é o personagem principal com as reflexões. E aí isso me deu um impulso, e eu comecei a ler, sabe? Comecei e não ler, para, né? Daí eu comecei a ler outras coisas e tal. E chegou a hora, e assim, mas esse Giovanni, que fique claro, assim, eu encontrava com ele esporadicamente, ele era um cara muito reservado, ele trabalhava no custos, né, fazia os preços lá e tal. Então, conversava e tal. E ele me indicava, ele disse, olha, escute esse disco aqui, né? Na época era aqueles discão, assim, ele me emprestava, eu, cuidava e tal. Você lembra das músicas da época? Eu lembro, cara. Fala aí alguma aí. Não, eu lembro, foi esse cara que me apresentou o Ira. O Grupo Ira. O que mais? Guns N' Roses, o Led Zeppelin, que, né? E como isso entra assim na cabeça da gente, não sai mais. E tal, e ele diz, olha, tá passando tal coisa no cinema, não é como hoje, você tem a programação. Ele me indicava, tal. Gentilmente, às vezes, ele me dava um ingresso. Né? Pô, que bondade, hein? Porque eu trabalhava, certinho. Vendia o almoço para comprar a janta, né? Sim. Tinha que pagar a faculdade ali, aquela coisa toda. Na época o ensino médio, não tinha faculdade, mas tinha minhas coisas e tal. Então era muito gentil da parte dele. Mas o que acontece? Quando chegou o momento de escolher o curso superior, na época o bacana, eu não tinha qualquer pretensão e também não era meu gosto, tal, ser, por exemplo, advogado, médico e tal. Mas na época, Giba, em Joinville, numa cidade industrial. Até agora você não saiu de lá? Não, tava lá. Direto, lá, batalhando. Eu trabalhava todo dia, ia e fazia o ensino médio à noite. Sim. Né, e tal. E aí os meus amigos, um ia fazer economia, outro ia fazer direito, outro ia fazer medicina, tal, aquela coisa. E eu ali, né, pô, o que eu vou fazer? E um dia eu troquei uma ideia com esse Giovanni, né, troquei ideia com ele e tal. Eu disse, olha, Giovanni, assim. Ele falou, olha, Alexandre, hoje o quente é fazer engenharia elétrica, né, e fazer comércio exterior. Né? Ali, final, era 90, né? Sim. Pô, a globalização ganhando força. A engenharia elétrica não era para mim. Não, cara, não matemática não era para mim, não. Aí eu fui ver para fazer comércio exterior. Só que tinha um negócio, os meus pais não tinham qualquer abertura assim para sair de Joinville e estudar em outras cidades. Isso para eles não, né, tal. E o pessoal que é aluno já deve estar pensando, mas quando que ele deu essa guinada? Mas assim, segura isso, vai na sequência. É bem curioso isso, porque não que meus pais não estimulassem a estudar, né? Mas para eles assim, trabalho tinha que ser um trabalho, sabe, um negócio meio pesado, meio, sim, né? Porque era dentro da realidade deles, né? Normal, tal. Então, por exemplo, o ensino médio já era uma conquista grande para eles, tá? E aí eu fui ver para fazer comércio exterior, né? Fui lá pesquisar, tive que ir lá na Univille, né? Hoje nem era Univille, era a FURG, era a Fundação Universitária da Região de Joinville. Que legal isso. Hoje é Univille, né? E na época o curso, eu não lembro como ele era, mas ele não era regulamentado, era uma coisa assim. Então não havia o curso de comércio exterior, havia um curso de, acho que era administração. Que englobava. Onde eu poderia sair e tal. E eu achei aquilo meio esquisito. E esse Giovanni, ele disse assim, olha, Alexandre, vai que você faz esse curso e não consegue a habilitação que você quer. Ele disse, por que você, um cara que gosta aí de ler, estudar, pô, tu é novo. Eu tinha, falei, tu é novo, né? Eu tinha 17 anos. Né? Ele falou,
por que você não faz letras? Faz história? Faz geografia? Pronto, agora... Cara, por que aquilo... Aí, pô, daí também, né? Hoje, né, coisa curiosa, mas eu tive que voltar à universidade, ver o programa, eu disse, pô, vou fazer geografia, gostei desse bagulho aqui, né? Eu vou fazer geografia, tá? Eu já gostava de negócio assim de astronomia, montanhas, tal, aquela coisa. Vou fazer isso aí. Aí, pô, vamos fazer geografia, né? Bom, contei em casa, ninguém gostou, né? Ninguém achou aquilo ali bonito, né? Porque... Giba, pô... O filósofo... Pensa bem, meu filho. O filósofo Pondé, uma vez ele falou um negócio que não é verdade, né? Você já viu uma coisa? Todo mundo gosta de professor. Você conhece alguém que não gosta de professor? Assim, eu não conheço. Todo mundo gosta. Você sabe disso. No momento que as pessoas descobrem que você é professor, todo mundo... Você não tem mais nome, né? É professor. É isso aí. Não. Mas você conhece alguém que quer que a filha case com um professor? Não é isso, não é verdade? O Pondé, o filósofo, falei, não é verdade? Você escuta as propagandas, nossa escola aqui já formou vários advogados, vários médicos, mas o professor não, né? É curioso isso, né? Bom, mas daí o que acontece? Contei lá em casa, não vingou muito o negócio, sabe? E eu fui falar com uma professora de geografia, não lembro mais o nome dela, que dava aula. Tinha sido sua professora? Foi minha professora, eu gostava muito dela. Eu falei, olha, professora, eu tô assim... Você não lembra o nome? Não lembro dela. Não lembro. E eu fui falar, eu disse, olha, eu tô afim de fazer geografia. Ela me desestimulou. Ela te desestimulou? Poxa, ela que está na geografia. Ela falou, não, olha, né, a geografia, poxa, o mercado é restrito. Não, era mesmo, né? E é mesmo, né? E professor, veja, hoje não há estímulo, o Brasil não estimula o professor, não sei o quê e tal. Eu fiquei meio cabisbaixo com aquilo ali, sabe? E voltei a falar com o Giovanni, sabe? Giovanni? Eu falei, ô Giovanni, assim, ele falou, Alexandre, vá lá, faça geografia, faça história. Depois tem uma gama de possibilidades, né? E depois você faz uma pós-graduação, né? Naquela época, a parte ambiental ganhava destaque, né? Eles, pô, vai que você envereda por esse caminho aí e tal, pá. Bom, aí eu fui fazer geografia, né, tal. E em que período você fazia? Eu fazia à noite. Você continuava trabalhando? Trabalhava lá aí que entra uma coisa curiosa. Porque eu não tinha pretensão de ser professor. Né? Assim, quer dizer, havia um sonho. Mas você já falava bem, quer dizer, você fala. Já. Você tem facilidade de comunicar. Tal. Eu sempre fui assim, o orador da turma, aquela coisa toda. Né? O cara que ia lá reclamar. Deixa comigo que eu vou. Deixa comigo que eu vou. Pois é, tal. Falava na igreja, você falava na igreja, aquela coisa tal. E aí... Eu estava no segundo ano da faculdade, mas assim, trabalhava lá na transportadora, lá tinha um trabalho administrativo e fazia faculdade à noite. E aí aconteceu o seguinte, uma conhecida da minha família, ela veio lá e disse assim, Alexandre, o professor de geografia tinha uma escola a escola pública onde eu estudei, o Colégio Estadual Oswaldo Aranha. Puxa, eu estudei no vocacional Oswaldo Aranha lá em São Paulo. Grande Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha tá bonito. Oswaldo Aranha, por conta dele que hoje as assembleias da ONU, né, abrem sempre com o Brasil, né? Grande Oswaldo Aranha. Né? Mas aí o que acontece? Ela veio lá e disse, olha, o negócio é o seguinte, você está fazendo geografia, eu descobri, não sei com quem que ela descobriu. E será que você não quer dar umas aulas aqui? Porque o professor que nós tínhamos, não sei lá, não lembro direito, parou de dar aula, saiu e tal. E eu disse, olha... Aí eu lembro dela, Dona Lília. Eu falei, olha, Dona Lília, eu trabalho Lília? Lá... Dona Lília. Se ela estiver ouvindo aí... Ela vai ficar feliz. Eu disse, olha, Dona Lília, eu trabalho lá na... Poxa, eu trabalhava numa empresa grande, né? Tinha plano de saúde, tinha... Tá bem aquela coisa, né? Eu falei, disse, olha, não dá, né, e tal. E ela conversando comigo, o que eu descobri, Gil? Que se eu desse aula 4 manhãs, não como professor titular do Estado, mas como contratado assistente. Temporário. Sim, temporário, assim, tal. Eu ganharia o dobro, o meu salário seria o dobro do que eu ganhava lá no emprego que eu tinha na firma. Ah, é? E tinha assistência médica, tinha não sei o quê. Puta, aquilo foi uma descoberta, assim, porque não é como hoje, né? Na internet e tal. Ela me contou aquilo. Ela disse, olha, o que eu tenho para te oferecer é isso, assim. E eu achei aquilo muito curioso, sabe? Opa. Aquilo, o Capetinha ficou ali assim. Foi falar com seu pai? Daí eu fui falar com meu pai. Fui falar com meu pai e meu pai, ele, olha, pois é, né? Porque, pô, professor e tal. Mas aí ele me falou uma coisa lúcida.
Esse Alexandre, se você... E eu tinha 19 anos. Se você quer mudar, mude agora. Porque você é novo, um emprego como esse... It's now or never. Ele falou assim, muda agora, porque um emprego como esse que você tem, você vai arrumar outro igual. Teu pai falou? Que agora visão, tenta ser professor. Vai que... Né, tu é novo. Pô, eu fui, cara. Daí eu fui, eu fui lá pedir demissão dessa empresa. Foi um choque. Foi um choque, foi quase um escândalo. O Giovanni me apoiou. Ele me apoiou e tal. E ele intercedeu por outra coisa. Ele é vivo, Giovanni? Eu acredito que sim, porque há muito tempo... Então, Giovanni, um grande abraço e parabéns pelo incentivo aí pro Alexandre. Não, e é curioso que o nome dele, eu vou pronunciar errado, Giovanni, se você assistir, me perdoe, mas era Giovanni... Humboldt, acho que uma coisa assim. E Humboldt é hoje um dos grandes geógrafos, sim, né, sim. E tal. Corrente de Humboldt, passa aqui, ó, no Chile e tal. Tem colégio em São Paulo, Humboldt? Sim, o Instituto Humboldt e tal. Grande geógrafo. E daí ele foi lá interceder para que eu fosse demitido. Né, para pegar uma grana. Isso aí, como pessoal fala, esse é teu amigo, cara? Não, porque eu ia pedir a conta, né, cara? Eu ia ganhar aquela... já tava alicerçado. Eu ganhava uma mixaria lá para a empresa, não ia ser nada diferente e tal. Aí eles me demitiram, sabe? Aí eu peguei aquela grana, cara. Foi legal porque eu comprei uma TV. E bom, daí eu fui dar aula, né? Mas aí você começou a se preparar de que maneira? Daí foi... Fale isso pra eles, porque muita gente passa por isso, né? Foi assim, eu comecei a dar aula, Giba, eu acho que era 6ª, 7ª, 8ª série, primeiro ano do ensino médio, né, tal. Aí teve ali um interstício ali de uns 15 dias que me preparei, estudei e tal, e fui dar aula. E foi muito legal, assim, eu fui bem aceito. Foi bem recebido? Muita gente da comunidade, que eu dava aula no bairro ali, né? Muita gente da comunidade. Tinha gente da igreja? Tinha gente da igreja, tinha filhos, filhos não, irmãos de amigos meus e tal. Então foi muito bacana, sabe? Foi muito bacana. Só que, o que acontece? Eu devo ter começado a dar aula ali, Giba, o ano já estava correndo, sei lá, abril, maio. E aí o Estado entrou em greve, sabe? Era muito difícil na época. Oi? Você lembra o ano? Isso é 86? Não, é 89, por aí. Quase 90. Tal. Aí entrou em greve, foi difícil, tal, foi uma coisa toda enrolada, atrasou salário, e com isso eu atrasei pagamento na faculdade, meu pai começou a torrar minha ideia com isso, né, cara, porque, tinha umas coisas lá e tal. E nessa confusão, daí vamos andar a história, eu soube que estavam querendo professor no Senac. Para um curso lá de turismo. E eu fui lá, tinha uns caras mais velhos, vou correr bastante aqui agora. E eu fiz o teste e me chamaram. Só que a mulher falou para mim assim, olha, a gente gostou do teu trabalho aqui, só que você é muito novo, os alunos aqui são todos mais velhos. Aí eu falei, olha, é uma pena, né, mas... Então por que vocês me chamaram aqui? Ela disse, nós vamos dar um módulo para você. Né? E o outro professor vai dar outro módulo, né? Tal. Aí quando eu soube, assim, é curioso isso, quando eu soube o salário para aquele módulo, sei lá... Melhorou ainda? Nossa, era uma coisa louca, assim. Eu falei, legal. O outro cara desistiu, não sei porquê. Você pegou o módulo dele, você deu 2? Aí foi uma coisa, eu peguei 2 módulos, então com o meu salário lá... Tava impossível. Não, foi uma coisa muito legal, eu fiz uma série de projeções. E fui lá dar aquele curso. Quando chegou no... O pai ficou feliz. Não, ficou feliz, né? Legal, todo mundo feliz, né, cara? Daí, quando chegou ali em outubro, eu fui lá, assim, falar, olha, e ano que vem, como é que vai ser aqui, né? Porque eu ia continuar no estado, sim, né? Tinha aquelas dificuldades e tal. E como é que vai ser aqui, né? O cara falou, não, aqui não vai ser nada, né? Eu falei, mano, por quê? Ele disse, não, é que esse curso ele só vai até o final do ano. E esse curso, sei lá, eles davam a cada 3, 2 anos, né? Daí, porra. O do módulo? Lá do Senac. Poxa, aí já desanimou de novo. Né? Mas a vida é essa situação, né? Mas cara. Mas a faculdade já estava quase... Daí eu já estava no 3º ano. Eram 4 anos, né, de curso e mais meio ano para fazer o bacharelado. Aí eu cheguei em casa, falei com meu pai disse assim, vamos fazer o seguinte, tenta mais um ano. Meu pai falou assim, tenta mais um ano, né? Tenta mais um ano aonde? Ser professor. Tá. Né? Senão daí, fica difícil aqui e tal, Teu pai tinha uma visão. Por isso que eu falo, quando a pessoa é de boa índole, né? Assim, o pai disse, olha, vamos sempre lá, torce pelos filhos e tudo. Porque tem uma coisa que também é assim curiosa, né? Eles têm essa percepção, né? Nós somos em 5 em casa. Né? Então são 3 irmãs, minhas irmãs. Mais novas? Não, minhas irmãs são todos mais velhos, eu sou caçula.
Minhas irmãs casaram, foram trabalhar e tal. E o meu irmão seguiu os passos do meu pai, né? Ser marceneiro, né? E tal. E eu não tinha era habilidade. Bom marceneiro, né? Não, meu irmão, ótimo marceneiro, excelente, igual meu pai. Mas eu não consigo bater um prego, assim, eu tenho dificuldade nisso. Coisas manuais eu tenho dificuldade, assim. Então meu pai era meio assim, pô, esse cara, né? Daí eu fui ser professor, né, cara, assim, né, e tal, e eu escutava umas músicas diferentes, né, porra, andava com livro, né, sabe, né? Quando alguém me pedia uma opinião, eu ficava pensando, não falava o que vinha na cabeça, assim, eu era meio esquisito, nada, pra eles eu era esquisito, né, cara, eu era esquisito. Bom, mas vamos lá, daí o que acontece? O pai de só tenta mais um ano, aí foi que me indicaram para um colégio lá em Joinville, que é o Elias Moreira, que é um colégio tem um colégio cenecista grande. Eu fui lá, não passei no teste, porque inclusive tinham amigos meus da faculdade que reconheço, eram mais velhos e melhores do que eu. Né, a gente tem que ter essa humildade na hora que você não está tão preparado quanto eles naquele momento. Sim, naquele momento. Eles eram muito melhores, tal. E um conhecido lá, ele me chamou e disse, olha, tem uma bucha aí. tem uma escola que essa escola hoje fechou até o objetivo, né? Mas não que a bucha, assim, que era um lugar perigoso, uma coisa assim, mas era uma escola que tinha certas dificuldades de administração. Disciplina também? Disciplina e tal. Ele disse, olha, mas tem umas aulas lá. Eu fui, né? Quanto é? Eu fui, né? E comecei a dar aula lá. E eu tive tanta sorte, Giba. Aí, é verdade, tive tanta sorte que enquanto eu estava lá, essa escola se reorganizou e virou uma grande escola, depois que ela teve seus problemas e tal. E foi ali que daí eu acabei parando de dar aula no estado poxa, passei a dar aula para curso, para tal. Aí eu fui trabalhar na energia, que na época era o maior curso de... Aí começou a deslanchar, né? Aí foi deslanchar. Mais, aí foi aí que o Positivo me achou. Quem que te levou? Isso também é curioso. Quem me contratou, você, claro que lembra do professor Otto. Sim, querido Otto, super competente. O Otto, gente, foi um grande professor de química do Positivo, se aposentou, foi diretor grande abraço pro Otto aí. O Otto foi diretor da Ângelo, né? Foi também. Né? Nós chamamos ele de Otinho, né? O Otto maravilhoso. Mas eu não conhecia, não conhecia. Eu dava aula no Objetivo lá de Joinville, da aula na energia, tal, dava aula em cidades do interior, de aula em Rio do Sul, em Blumenau. Né? Mas aquela região é bonita, hein, Ale? Bonita, e um povo bom, né? Hospitaleiro e tal. E trabalhava muito tal. Mas assim, eu confesso que o Positivo, claro que todo mundo sabia. Né? Mas, pô, trabalhar no Positivo, né? Para você foi um grande desafio, né? Com medalhões. E trabalhar em Curitiba era uma coisa meio, né, e tal. Mas o Positivo tinha em Joinville, né? E o Otto era um dos sócios. Entendi. O colégio, né? Tinha colégio curso, né? Que também foi sócio o professor Hamilton, né? Uhum. Que pai do Fábio, querido que você, né? O falecido professor Hamilton, que também me recebeu muito bem aí. Estupendo professor de geografia. Fantástico, E aí o que acontece? O Otto me procurou, ele me ofereceu umas aulas. O professor do colégio, sei lá, tinha saído. Mas era metade do ano. E eu falei, olha, professor Otto, eu... Não posso largar no meio? Eu vou falar para você, Giba. Eu poderia e deveria ter largado, porque o Objetivo na época estava atrasando o pagamento, sabe? Era uma escola assim, a infraestrutura estava difícil, né? E eram erros dos administradores, assim, sabe? Era uma coisa... Era uma administração familiar, assim, lá só as questões... E eu estava muito satisfeito lá, mas eu falei assim, olha, professor Otto, é difícil para mim, né, largar as aulas agora na metade do ano, né? Pô, tem os meninos lá que confiam no trabalho da gente, que tem expectativa, que tem, né? E eu estava no Objetivo já há quase 10 anos. Quase 10 anos? Porque eu entrei lá em 90, né, 91, e isso foi em 99 que o Otto me procurou. Né? Você começou a dar aula no Positivo aqui de Curitiba em 2000? 2000. Aí eu comecei em Joinville em 2000. Você entrou quase na mesma época do Matheus. O Matheus acho que chegou em 2001. Eu acho que eu entrei um semestre antes que o Matheus. E o primeiro dia no Positivo? Não, mas daí deixa eu só concluir então isso, vai, que eu acho então bonito, vai. Porque o Otto entendeu o que eu falei para ele. Claro, o Otto, imagina, um grande administrador, inteligente, claro, um grande professor. Mas os meus amigos, todos eles, Giba... O
que eles falaram? Ah, Giba, os caras falaram, Alexandre, você fez a maior bobagem da sua vida, o positivo nunca mais vai te procurar, pô, né, tal. Você esnobou do positivo. Eu falei, não, porque você não quis naquele momento. Né? Falei, pô, gente, mas eu fiquei desconfortável, como é que eu vou largar as escolas, tal, não sei o que, tal. E, poxa, eu mesmo pensei, pô, que besteira que eu fiz, né? E não tinha telefone celular na época, né? Então, sim. E eu lembro que eu cheguei em casa, devia ser outubro, novembro ali, no almoço, minha mãe disse, ligou um tal de Otto aí. Ele disse que é para você entrar em contato com ele, se possível, ainda hoje. Isso é bom, quando se possível. Poxa, o Otto. Mas eu confesso assim, Otto, me perdoe se você não... Mas eu não liguei Otto, professor Otto, né? Eu liguei. Ele disse, olha, aqui é o professor Otto, tal, vem aqui, a gente tem uma proposta para você, tal. E eu fui, e aí o Otto me falou uma coisa, que eu até em formaturas lá de Joinville eu já confessei isso para os alunos. Ele disse, olha, eu te chamei aqui porque nós temos uma proposta para você para o ano que vem, né? E eu achei muito interessante que você não largou a outra escola na metade do ano. Né? Questão de ética, né? Questão de ética. Ele disse, olha, nós estamos procurando aqui um bom professor, a gente ouviu falar de você, mas estamos procurando boas pessoas. E daí nós pensamos em você. E aí foi que eu fui pro positivo, comecei, claro, no início do ano. Na metade do ano, o Otto me trouxe aqui para conhecer o positivo, o professor Renato, o Alceu e tal. E aí eu comecei a dar aula no SEMI e daí o resto... Aí vai que vai, né? Daí o resto é história. Mas o teu grau de apego aos livros, às coisas, começou a aumentar também, né? Ah, sim. Porque é impressionante, que quando exigem mais da gente, a gente vai atrás, sim, né? Sim. E é bem curioso que quando eu vim conhecer aqui o positivo, né, eu já sabia, né, do tamanho da estrutura, sabia, por exemplo, do professor Hamilton, né, e ele me cumprimentou, e eu lembro isso com carinho, ele me chamou de guri. Ah, é? E mesmo, nós trabalhamos 20 anos juntos, ele sempre me chama de guri. Né? Então sempre houve aquela coisa assim, pô, ele é o cara, ele começou a dar aula no ano que eu nasci, né? E sempre houve essa cumplicidade, assim, ele me passou muita coisa, mas eu percebi quando eu cheguei aqui que assim, o degrau era muito maior, né? Daí vamos estudar, daí vamos correr atrás. Não, mas vai acrescentando dia a dia, né? Vamos falar um pouquinho agora da geografia em si, tá? Eu quero contar uma coisa, falar uma coisa mais engraçada. Você lembra, dá uma noção aí pro pessoal do El Ninho, ele quando começou... Não, só lembra desse fato aí. A gente tava junto, dava aula na mesma sede, né? Sim. E aí você falou, Giba do céu, nossa, mas é para explicar com detalhe, porque aquilo foi uma coisa recente, né, que bombou aí nos vestibulares, né? É que assim, o El Ninho... eu lembro só assim, eu sei do que você vai falar, Giba. Não, talvez não seja. Assim, gente, o El Ninho, né, ele é uma anomalia climática do Oceano Pacífico, sim, que é conhecida há muito tempo, tal. Mas aqui no Brasil ganhou destaque a partir dos anos 80, quando foi observado que ele era responsável pelas grandes cheias, né, as grandes enchentes em Santa Catarina e tal. Mas sem internet, sem tal, a coisa caminhou devagar. Foi ali no final dos anos 90, onde, né, tal, que realmente tinha uma compreensão maior do fenômeno, de todo mundo falando sobre isso, né? E tal. E eu não lembro bem o ano que foi essa história aí, né? Mas havia uma previsão de um fenômeno El Ninho grande, né? É verdade. Nós estamos falando, né, Giba, de 2000 e alguma coisa, 2001, 2002 ali e tal, e o El Ninho de 97, 98 ele foi muito forte, né? Então só se falava nisso, né? E eu devo ter comentado alguma coisa com você. Não, você falou assim, vou contar agora para esse pessoal querido que está aí, que está ali também, todos que estão vendo aí. Porque a gente estava dando aula na mesma sede, né? E a gente almoçava junto. Nós almoçávamos juntos. Só que às vezes o pessoal ficava tão em cima por causa dessas atualidades, né? Uhum. Que você sempre passava e por quê, você é um mestre nisso, que você falou para mim, Giba, não consigo nem... Será que vai dar tempo de almoçar? Porque a gente ia no restaurante perto era o Tartini? Não, Café Milano. O Café Milano. A gente ia sempre lá, Tereza Lorenzetti, Máximo Lorenzetti, um grande abraço para os filhos também, meus grandes amigos. E a gente ia direto lá. E aí eu falei, Ale, ele falou, puxa, agora ainda tem que tirar dúvida, Giba. Eu falei, não, Ale, mas depois você vai ter aula à tarde, não vai dar tempo, hein?
Não, Giba, vai aí que eu vou tirar a dúvida. Porque tava todo mundo perguntando esse negócio do El Ninho, por que é, mas tem perigo. Não, daí eu lembro que... Eu falei, lembro vou antes. daí eu falei assim, então já peça um prato. Isso, o que você quiser, peça que eu vou... Né, tal. Porque daí o que você falou, eu tô esgotado de tanto explicar a mesma coisa para todo mundo, porque tá muito puxado. Eu não isso. lembro, acho que tinha caído em algum vestibular. Nossa, tava bombando e tudo, até na Globo, no SBT. Ou apareceu. Eu sei que era uma semana que era assim, ó, vinha alguém na minha direção, eu já sabia. Você já tinha certeza que era o Ninho, né? Putz, é isso mesmo. Então, aí você falou, vai antes lá, Giba, e já pede o meu prato e deixa feito o prato. Porque daí já chega, dá tempo. Faltava o quê? Na época, eram 45, a gente não tinha muito tempo. Era rápido. Uns 50 minutos você tinha que ir e voltar. Mas até chegar ali era perto, mas não era tão perto. Aí eu fui e o Ismael, que era o querido abraço aí, grande abraço para o Ismael, que era o maître. Eu falei, Ismael, deixa o prato do Alexandre ali aqui do lado, já vê o que ele gosta e põe aí, porque ele vai ter muito pouco tempo para voltar para dar aula, né? Mas Ismael, fala uma coisa. Fala que teu filho vai ter prova hoje à noite e que depende disso para passar, né? Porque ele tá... E que a matéria é tudo de geografia sobre El Ninho. E que ele precisa de uma explicação e que você não conseguiu ninguém para explicar com detalhe. Eu falei, e o Alexandre é expert. Então fale para ele. Aí conta, o que ele fez pra você? Não, daí eu cheguei correndo, né? O Giba, ele é almoçar de guarda-pó já, pra não perder tempo. Não perder tempo. Eu cheguei estabanado, sentei pouco, comecei a comer, e o Giba ali, não sei o quê. Eu falei, pois não, Ismael. Daí o Ismael veio, daí ele disse, olha... desculpe atrapalhar aí e tal, mas, Alexandre, será que você pode tirar uma dúvida aqui? Daí ele contou essa história, que o filho e tal. E eu, né, eu falei, mas Ismael, o que eu posso te ajudar? Não, é que meu filho vai fazer uma... Prova escrita, ele falou, detalhe, eles querem detalhes. E os dois tinham inventado uma lorota, que não sei que é do El Ninho. Meu, eu olhei assim, gente. Não vou almoçar, né? Eu olhei no cara, eu falei, cara... Não, porque o Ninho... E daí ele disse, lembra que ele botou? É que tem esse papel aqui que se você quiser anotar, viu? Ele trouxe um guardanapo, Ele falou, se você quiser dar uma anotadinha aí pro meu filho, não sei o quê, e você pensa em 5 minutos para... Aí a hora que eu falei, viu, pessoal, que era brincadeira, o Ale ficou tão aliviado. Eu botei o prato pro lado, porque, poxa, gente, além de ser nosso amigo, pô, era uma emergência ali, era uma pessoa que tantas vezes nos atendeu. Querido pra caramba. Eu pensei, pô, Ismael, grande abraço pra você. Eu vou botar o troço numa quentinha, eu como depois, né? Eu falei, olha, Ismael, não sei o quê. Aí ele começou a rir, o outro começou a rir, pô... Eu lembro dessa história, pô. Mas isso aí deu retorno, viu, gente? Deu retorno. Não pense que é um santinho, não, que você vai falar ele, só eu aprontei, ele não. Tu vai, você quer que eu conte? Não, pode contar, mas eu achei, putz, aquele foi um sufoco pra mim. Pode contar, ali. Gente, vocês lembram que teve uma... Não, lembre não. Os nossos alunos agora, sei lá, de uns 5 anos para cá, eles não vão lembrar mais. Não saberão, né? Teve uma banda mexicana, acho que era mexicana, chamada Rebelde. Você lembra, Lara? Rebelde, era mexicana. Fez sucesso, né? Ela era mexicana, Era uma dessas bandas adolescentes, teens aí e tal. E era assim, uma coqueluche, né? Todo mundo... E eles foram tocar em Curitiba. E nós tínhamos a sede ali no Batel, né? Agora o Positivo unificou tudo ali na Vicente Machado e tal. Era bem no hotel, qual era o hotel lá? Na frente do hotel Sheraton. Sheraton. Hotel bom pra caramba. E o Pelé ficava lá quando ia no Pequeno Príncipe ali, né? Nós íamos às vezes almoçar lá, tinha a moça que nos atendia muito bem lá. Era almoço ou era café? O que era? Era almoço. Era muito bom. Mas o Giba, ele ia tomar café da manhã às vezes lá. Né? Porque chegava cedo. Às vezes. Você chegava, acho que cedo. Bom, você dava aula e no intervalo ia lá. E às vezes tinha palestra, a gente chegava de madrugada. Tinha um tal. E aí, foi o seguinte. Tava um frio, hein? Tava um frio. Tava todo agasalhado. E eu, sei lá, eu dei as 2, 3 primeiras aulas da manhã. Eu ia dar as últimas. Tinha uma aula livre. E um barulho, né? Porque entre a unidade do Positivo e o hotel no outro lado da rua, a canaleta do ônibus ali e tal, e um barulho, e os alunos tinham uma varanda, né? Você ficou ali na varanda. E um barulho e tal, e eu fui lá e falei, gente, mas o que tá acontecendo? Mas gente querendo entrar e não deixava entrar, mãe com os filhos, eu estava dentro do Positivo, eu não sabia. Não, você estava no Positivo, mas daí você subiu no eu fui naquela varanda, daí eu fui com os alunos, eles falaram, não, professor, é que essa banda aí, a Rebelde, está hospedada aí e tal.
Daí tinha um monte de gente na rua. E polícia não deixando entrar? Polícia, o pessoal tentando evitar que fechasse a canaleta, e empurra, e gente com livro, sei lá, para autografar, e uma confusão ali. E eu ali, né, tal, né? Eu olhando, na época minha filha era pequena. E eu tinha a última aula da manhã, eu tinha que voltar para aula. Minha filha era pequena, eu sabia o que era rebelde, né, tal. E eu ali, pois é, né, tal, ali olhando aquela confusão. Aí, gente, sai o Giba de dentro do hotel, assim, e vem caminhando pela calçada. Eu falei, bom, agora eu vou dar aula. O Giba, um frio, o Giba com sobretudo, assim, eu gritei lá de cima, aquele cara de sobretudo ali, aquele ali, pô, ele é da produção, ele tem ingressos. Meu povo todo assim, ó. Não, e você falou também, ele arruma autógrafo aí com eles. Ele arruma autógrafo. Meu Deus, eu achei que eu ia morrer. Mães, pais, só ajeita pro meu filho passar, pelo amor de Deus, eu quero tirar uma foto. Puxando, falei, mas eu não sou. Giba. É assim que já falaram que você é empresário. Então. O cara ali falou, não sei o que. Foi um sufoco aquilo, cara. O Giba empurrando, assim, daí, não sei se era o segurança ou polícia. O segurança. É que eu tinha entrado porque eu entrei antes, né, pra tomar café. E gente puxando o Giba, e gente já xingando ele. Tal, e ele voltou pro hotel. Eu voltei pra tentar sair pro outro lado, porque não ia ter como. Ele precisou chamar um táxi, ele saiu escondido no táxi pra dar a volta e dar aula na última da manhã. Foi a primeira vez que eu vi o Giba bravo. Não, mas foi assustador, gente. Ele chegou na escola. Tudo por causa lá no Café Milano que eu falei do El Ninho. Ele queria me matar, assim. Daí ele veio me xingando. Pô, Alexandre, você viu o que você fez? Eu lembro, você parou e começou a rir. Parou e começou a rir. Nunca mais vou esquecer isso. Que sufoco, viu? Ale, vamos dar uma guinadinha agora? Vamos lá. Voltar para nossa... Todas essas tuas ideias que você faz. Kenê, esse lance da participação que você tem é incrível. O programa do Frio aí que você faz fotos, você faz coisas. Eu acho que você tem um carisma assim com os alunos de movimentar tudo, né? De onde veio isso e a partir de quando que você começou a perceber isso no positivo? Porque o positivo dá chance para tudo que é possível. Sim. Né, para a gente valorizar o aprendizado. Nós não temos qualquer restrição, freio, qualquer restrição sei lá, de criatividade. Claro que com todo respeito, tal. Claro, com todo respeito, é cobrado profissionalismo, é cobrado começo, meio e fim nas aulas, matéria a ser cumprida, né? O padrão dos materiais, aquela coisa toda, mas ninguém nos limita, nos dita posições, sejam, né, e tal, então isso é muito bacana. Mas assim, eu sempre achei legal os meus professores e sempre tive proximidade com professores, sempre, né? Isso é uma coisa assim, Jesus, né? Se eu chegasse em casa e meu pai soubesse que eu desrespeitei um professor, credo, né? Isso seria uma desgraça, tal, né? Então a gente sempre teve proximidades e uma professora de geografia, que foi a dona Terezinha, lá de Joinville? Lá de Joinville e tal. Dona Terezinha, hein? Só elogios. Ela dava uma aula muito bacana, assim, sabe? E uma coisa que ela aguçava na gente é aquela coisa assim, poxa, você já observaram que tem aquela montanha ali? Pô, como é que surgiu aquela montanha? Pô, é verdade. Isso é bacana, né? Então, eu lembro de uma coisa assim, né? Poxa, você olha para a Mata Atlântica, ela é verde, né? E por que quando você olha de Joinville para aquelas lindas montanhas ali da Serra do Mar, né, elas são azuis, né? E um dia ela falou, né? Porque tem a atmosfera e tal, né? Então por isso que elas são azuis. Pô, aquilo me abriu os olhos, né? Aquilo, né? Sabe assim, me abriu os olhos. Você começa a ter interesse em perguntar, né? E tal, e daí, pô, tipo de chuva tal, e tem o ciclo da água, e ela contava tal. Eu admirava muito o trabalho dela. E quando eu fui pro ensino médio, daí teve o professor Mauri, que depois até me deu aula também na faculdade. Pô, um cara também muito consciente e tal. E emprestava livros e comentava, e eu gostava muito dessa coisa. Mas o que, assim, eu acho bacana, até eu trouxe aqui, Giba. Mostra para eles aí. Isso aqui eu ganhei de um aluno, que eu, realmente, na época, né, até por descuido, não lembro o nome dele e tal, mas ele foi numa feira... Mas ele vai lembrar, ele foi numa feira, comprou isso aqui, me entregou, ele disse, olha, Alexandre, eu estava lá, tinha um artista e ele tinha esse quadrinho aqui, né, com uma frase do Richard Bach, e eu lembrei muito de você. E ele me deu, tanto que eu enquadrei, tá no meu escritório até hoje,
né? E essa frase que ela diz Leia assim, com né? calma para eles ali, né, Lara? Vamos lá. Vamos ver. Ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Né? E isso foi uma coisa que, pô, eu achei legal. E ele disse, olha, Alexandre, eu acho bacana isso, né? Que você valoriza o que a gente sabe, você aguça a curiosidade e tal, Sim. né? Hoje, claro, né, Giba? Essa coisa toda aí de internet, de ansiedade, de informação rápida, né? É claro que hoje nós estamos encontrando um público, muitas vezes, que é mais disperso, né? E é difícil na idade que eles estão já para se concentrar mais de 20 minutos, né? Claro. O cara fica agitado. Existe uma oferta de informações tão grande que é a música do Raul Seixas, né? É tanta coisa no menu que eu não sei o que comer, né? Então o cara fica muito disperso, tal, aquela coisa toda. Mas o que acontece? Mas toda semana você está criando alguma coisa diferente? Eu acho que a gente tem que criar uma brincadeira, tem que criar uma curiosidade e assim, é o nosso... terra plana. É o nosso, assim, para ser grosseiro, Giba, é o nosso negócio ensinar as pessoas. Sim, sim. O cara que chega na nossa aula, ele quer aprender, né? Tal, seria muito melhor que hoje nós tivéssemos... Não, eu falei para o Fábio isso. O aluno está ali, ele fala que vantagem que eu tenho de ouvir esse cara. Sim. Ele quer alguma coisa que aguce o seu... para ele ficar perspicaz, para procurar outras coisas, e não uma coisa que desanime, né? E depois, sim, é sabido, né? Muitas vezes, ao longo do ensino fundamental e médio, a pessoa não foi estimulada como deveria. E às vezes nem sabe o que é, né? O que vem pela frente. Não sabe o que é. Talvez não teve oportunidade de encontrar professores, né? Então, é curioso isso. Então, é o nosso negócio, é o nosso trabalho ensinar, corrigir, né? Mostrar. Porque incentivar. Igual eu muitas vezes falo assim, pô, não seria legal hoje eu entrar para dar uma aula de fusos horários. Eles têm dificuldade nisso, não tem? Sim. E entrar na sala e todo mundo já saber que os fusos horários funcionam assim e tal, e eu apenas poder falar de aprofundamentos, de curiosidades, resolver testes, chamar atenção para... Seria, né? Mas você muitas vezes recebe um aluno que não tem noção do fuso horário, por razões, sei lá, ele não aprendeu, né? Então, eu não ensinar, eu negar essa informação pro cara, eu não estudar, é igual você chegar num médico e falar, olha, doutor, eu tô com uma dor aqui. Eu falo, pô, você devia saber por quê, né? Você não se cuidou. É bem isso ali, bem isso. Pô, você caiu no futebol e se machucou. Pô, devia ter treinado mais, hein? Agora eu vou ter que operar isso, seu bobão. Né? Então... Porque a gente tem que ter a noção do que a gente tem que exercer para eles, né? Não, e outra situação também, nós que estamos dando aula há tanto tempo, né? Chega num ponto que certas situações que para outras pessoas são alvo de dúvida, de questionamento, de curiosidade, para nós é banal. E a gente acha, né? Mas eles não estão entendendo. Pois é. Então é o nosso papel, sabe? Abrir os olhos, mostrar, né? Estimular. E que isso seja, então, o alicerce do cara para ele. E olha, não sei se você concorda, mas português é a matéria mais importante, eu digo para vestibular, porque se ele não souber interpretar, não adianta ele falar, eu sei tudo de fuso horário, mas ele não vai entender o texto, se dá um pouco mais rebuscado, misturando, que nem o Enem faz, né? Claro. Então a gente tem que ter essa humildade. A leitura e interpretação. A interpretação e tal. Por isso a leitura é fundamental. Mas a tua parte, nossa, dos últimos 10 anos para cá, cresceu muito, né? Mas muito. Muito. Catástrofes, tanto de clima, quanto de a parte de montanha que cai, assim, vai esquiar, ou daí dá uma avalanche, tudo isso, né? Não, e essa coisa toda de GPS. O Hamilton, eu lembro muito do Hamilton com o GPS que ele fala. O Hamilton, pô, foi um precursor aí, né? Do entendimento e tal. E toda essa coisa, nós brincamos na aula, né? Poxa, mas, por exemplo, hoje surgiu aí os negacionistas, os terraplanistas, até nisso a gente tem que corrigir hoje, sabe? Né? Não posso... eu sei que tem muitos alunos
que brincam comigo com essa coisa de terra plana para assim, de modo humorístico, me irritar. Sim, a gente tem que saber diferenciar. Não, me irritar, me provocar, brincar e tal. Tem pessoas que estão brincando com isso, tão, né, tal, mas existem pessoas que, por certos caminhos, chegaram à conclusão de que, pô, a Terra é plana, né? Hoje você pode fazer parte de certos grupos na internet, no WhatsApp, não sei o quê. Então, pô, é nosso papel, né? Saber o que está acontecendo. Claro, chegar lá, orientar, dizer, olha, né? Então hoje a geografia física, e isso é curioso, já que você falou disso, Giba, ali quando eu comecei a dar aula ali, né, nos anos 90, a geografia física ela começou a ser colocada de escanteio. Era um momento em que tinha acabado a União Soviética, a globalização ganhava força, né? Até a rede de informações ali começava, né? Germinal, que hoje toda essa rede aí, a internet e tal. Então as pessoas começaram a saber um pouco mais, né? O que era, por exemplo, a questão da Palestina, saber ter posicionamento, né? A questão do apartheid, saber ter posicionamento. E aí entra também os excelentes professores de história que o curso tem, vai dando um apoio também nesse lado, um apoio no português, sabe? Isso é fundamental. Porque quando eu era criança, a geografia era estudar no livro. Não decoreba. O que era a península, o que é istmo, o que é sei lá, cordilheira, Então a gente tinha noção, mas não tinha tudo isso na TV, já na mídia, do que está acontecendo. E os anos 90 fizeram tsunami. Isso, né? Por exemplo, assim, a África do Sul fica onde? Fica na África, fica longe, tem um problema lá, é o apartheid, mas é uma coisa distante, né? Então, com aquele momento ali, a globalização, as pessoas começaram a ter uma certa proximidade, uma discussão, um conhecimento. E agora com a inteligência artificial, então, ia ler. Nossa, né? Coisa... E a geografia física ficou de lado, né? Eu até penso assim que isso trouxe um grande estrago, porque... Você acha que foi um estrago? Foi, porque ficou de lado, muito professor deixou de valorizar. E hoje é muito triste, né? Porque, veja, muitos jovens, muitos adultos aí, tal, muitas pessoas até da minha idade, eu tô com 50, elas não têm essa admiração, assim, sabe? De, por exemplo... querer ser geógrafo, querer... Não, ser geógrafo, até se possível, sim, né? Mas, pô, eu vou pra Cordilheira dos Andes. Pô, tem outro sabor, né? Você saber que a Cordilheira dos Andes é um dobramento moderno, é um choque de placas tectônicas. Isso é bacana que saber. Aquilo cresce, por isso que lá tem terremoto. Tá, você não precisa chegar lá e fazer essa reflexão toda, mas você é sabedor disso. Né? Você é sabedor Se disso. você está em loco, você sente, né? Claro. Tudo isso, essa energia. Pô, você tá lá, você vai conhecer as cataratas do Iguaçu. Você não precisa saber o comprimento do Iguaçu, você não precisa saber tal. Mas, pô, você chega lá e saber, pô, as cataratas coisa de do Iguaçu... sensibilidade mesmo. Que nem no Coliseu em Roma. Aí... Nossa, eu fiquei... Quando eu estive em Roma, eu falei, meu Deus do céu. O que rolou ali, né? O cara que está distraído vai pensar que quebraram o estádio. Uma ruína. Um jogo, não tem nada a ver. Mas quantas pessoas não tiveram ali presentes na história do mundo, né? Isso é uma coisa fantástica, né? Então é isso, né? Pô, você saber, pô, a catarata do Iguaçu ali, pô, eu tô aqui vendo essas cataratas, pô, isso aqui é uma fenda vulcânica, esse rio nasce lá em Curitiba, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que a geografia traz para você ter essa reflexão. É muito bacana isso. Eu falo para os meninos em aula, sabe aqueles gráficos de clima? Sim. Linha de temperatura, coluna e chuva? Não é chato ver aquilo? Claro que é. Não é chato interpretar aquilo? Claro que é. Não, eu vou falar, não, olha, que é a melhor coisa do mundo. Não, é chato. Agora, não é legal. Né? Por exemplo, o Giba. O Giba vai viajar para onde? Agora, para o Canadá. Porra, ele vai lá na internet, ele vê o gráfico do clima daquele lugar, ele diz, pô, eu vou legal pra caramba. Eu vou em maio. Como vai estar? E tal. Pô, isso é muito legal, né? O cara saber onde achar a informação, e isso tem um benefício para ele. E ele começa a perceber também quais as informações têm grande valia e que são fidedignas, né? Porque pode ter muita informação errônea e tal, né? Não, e hoje, né, a pessoa que trabalha em certos ramos, como aviação, turismo, importação, transporte, o agronegócio. O agronegócio está muito forte também. A climatologia é fundamental, a pessoa entender... Ale, e bem isso que você está falando. Hoje em dia, é tudo questão também da parte de tecnologia, né? Mas dificilmente eles erram uma previsão.
Antes não era assim, eles erravam quase metade do ano, eles erravam. E quando fala assim, ó, na próxima quinta-feira, a partir das 4 da tarde, vai começar a esfriar. E tá batendo, né, tudo. Bate. Bate por quê? Porque hoje nós temos tem satélite, tem muito mais... É incrível, né, esse avanço. Rede de coleta de dados, né? Também a divulgação, né? Por exemplo, você quer saber a previsão do tempo agora, você pega o teu celular, né? Há 20 anos. O que ia acontecer? Você ia pegar a previsão do tempo num jornal. Se é o jornal de hoje, já era a previsão de ontem. É verdade. Né? E principalmente quando você tem previsões do tempo para eventos mais extremos, isso pode mudar rápido. E previsão de tempo, principalmente para 24 horas hoje, nós temos uma qualidade muito boa. Agora, para 48 horas, claro que já é uma previsão, isso que as pessoas não entendem. É uma previsão, pode mudar. Para 72 horas pode mudar. E já que tu está falando disso, Gima, isso é interessante comentar aqui, né? Só que vai longe, é legal. Até para os vestibulares. Isso sim, aqui, né? Eu ia te perguntar isso agora, entre Santa Catarina e aqui, porque você sempre vai também lá ministrar aulas lá e dar revisões para o vestibular lá também, né? Muda muito o que eles perguntam de lá? É mais regional ou é mais ou menos a mesma coisa dentro da prova de geografia? Assim, isso é legal de saber. O conteúdo geral, né? Então vamos lá, vamos falar aí, cartografia, mercados, transporte, enfim, clima, tal. O geral, claro que é igual para todo mundo. Tem as particularidades, né? A Federal de Santa Catarina é uma prova somatória, né, tal. Tem as provas que são aí ABCD e tal, aquela coisa e tal. Mas as provas de Santa Catarina, elas são muito regionalistas, né? Então, são? Sim. Então, tem que ficar esperto. A geografia de Santa Catarina, a história de Santa Catarina. E você dá aula específica para isso também, né, na época do vestibular? Dou. O positivo dá. Sim. Né? E a literatura tem aspectos que são regionais também. Sim. Né? Então tem que ficar esperto nisso aí. Os temas de redação muitas vezes tem uma vertente também que é diferente de um Enem, de uma Federal do Paraná, então tem que ficar esperto. Né? Mas você ia falar, eu acabei te interrompendo. Não, Giba, eu ia falar assim, né? Veja agora, você está falando de previsão de tempo, que mudou, que a gente tem mais conhecimento, a gente tem mais informação. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Então, né? Muita gente fala, pô, olha aí, tá vendo, previsão de tempo não funciona. Foi previsto. Foi avisado que havia um sistema se formando, né? Basicamente foi ali no dia 1º de maio, né, que as chuvas se intensificaram, mas já entre 27, 28 e 29 havia alerta de que a coisa... Então havia a previsão foi certeira, o que não houve foram os cuidados adequados. Né? Isso não é o que eu estou dizendo, isso você vê aí, né? Não houve cuidado adequado, aí uma série de erros, né, que já... vem de algum tempo, né? A ocupação do Vale dos Rios, a ocupação das planícies indevidas, os rios entupidos, assoreados. Teve uma série, né, de situações. Então, hoje existe, né, previsibilidade para certas coisas. Não tem previsão para terremoto ainda, né? E esses furacões que nem tem nos Estados Unidos, aqueles ciclones? Eles são muito bem previstos e muito bem acompanhados, né? São. Né? Tanto que, né, você escuta assim, olha, a tempestade ela está se intensificando ou não. Né? Olha, tal região vai ser afetada entre o amanhecer e o meio-dia de tal dia. Hoje já existe uma previsão muito boa. Para a atmosfera hoje, a previsão é muito boa. As questões climáticas. É muito boa. A questão geológica que ainda não, né? Claro, você tem uma encosta. Se está chovendo muito, tem uma encosta, está chovendo muito, claro que pode desmoronar. Né? Você tem avisos ali, você tem como avaliar o quanto encharcada está essa encosta. Agora, por exemplo, se o desmoronamento vai ser consequência de um terremoto, daí a gente não tem como, porque o terremoto ainda é imprevisível. Né? Você sabe os lugares onde hoje choque de placas tectônicas tal são mais previsíveis, né? Claro. Mas não previsíveis, não possíveis. Sim, mas quando vai acontecer em intensidade, não tem como, né? Não tem. Um tsunami, que é consequência também não. Um vulcão. Vulcão é legal, porque vulcão. Fale do vulcão para eles, vamos lá. Vulcão é legal. Vulcão hoje existe um acompanhando muito interessante, assim, de chegar e dizer, olha, ele vai explodir, sai daí. Se ele vai explodir agora, daqui a meia hora, daqui a 2 dias, mas sim. Ou não, fica tranquilo que ele não
né? Fora os erros de cálculo, né, para construir uma parede para proteger, ou coisa, tudo isso tem sim, muito, né? Isso é... Prédio que às vezes desmorona. Desmorona e tal. E para esses fenômenos aí, né, terremoto e tal, não existe previsão, existe prevenção, existe precaução. E aí ainda existem os limites, né? Você pega, por exemplo, o Japão. O Japão é expert nisso. Acontece um terremoto lá, você vê, afetou uma usina nuclear, né? Óbvio que não houve qualquer negligência lá, né, e tal. Cai um viaduto, cai um prédio, né? O Ale, e na parte de geografia, aqui da Federal do Paraná, cai bastante minerais e as regiões de onde eles vêm, assim, ou é difícil eles perguntarem bauxita, cassiterita, piroluzita? Pode. Só que assim, a gente é observado... Porque a gente dá essa parte, eu dou essa parte na química, né? Eu dou na geografia então, também, por isso que eu estou falando, se tem essa interação as aí. Estruturas geológicas e tal, né? Então, assim, atropelando, né? Bacia sedimentar tem combustível fóssil, estrutura cristalina tem bauxita, tem manganês, tem, né, e tal. Pode, mas a Federal do Paraná, ela tem, em geral, nesse assunto, cobrado a parte mais estrutural. Então, qual é o tipo de estrutura que tem aqui e isso, o que impacta nas formas de relevo. Vale, né? Isso é importante Tem uma questão sobre tipos de rocha, temos histórico, mas não é a coisa mais interessante. Por exemplo, deixar claro que o Brasil, por conta das estruturas antigas, tem bauxita, tem ferro, né? Mas daí nós temos uma situação, o Brasil pouco faz o beneficiamento disso, né? Acaba vendendo a commodity. Entendi. Isso é uma característica do Brasil, né? E eu estou agora simplificando, que nem a gente falou, de pegar bem de baixo. Quando você escuta, o jovem aí escuta bauxita, cassiterita, piroluzita, hematita, esse Ita tem a ver com pedra, rocha. Né? No Tupi-Guarani, Ita. Itajaí. Itajaí, as cidades também, Itacolomi. né? Então, e uma coisa que eu aprendi quando eu fui aluno do cursinho lá em São Paulo, que eu perguntava, porque eu era muito curioso, porque minha mãe instigava, ela era cientista, né? E ela instigava, pergunte, filho, pergunte. Não pare de perguntar, se você tem dúvida, pergunte. E eu perguntei, né? Eu falei, poxa vida, por que bauxita, né? Eu queria saber o nome, né? Aí eu fui pesquisar, é porque a pedra da região de Le Beau de Provence, lá na França, onde ela foi encontrada a primeira vez. E se o jovem pegar a parte tudo de Ita, que você está falando, até de cidade, é legal saber etimologia, né? A etimologia é muito bacana. Poxa, você pega um dicionário etimológico, você vai sabendo o porquê daquilo. E não simplesmente decorar o nome sem saber. E hoje, com a internet, você coloca lá, sei lá, Itajaí, etimologia. Você tem. É bacana isso, como avançou, né? É muito bacana. E mesmo assim, eu acho que uma das coisas mais fantásticas que eu vi na minha vida quando eu era criança, assim, tipo, vamos pensar, 8, 10 anos. Eu falei, como é que eu posso, em 2 segundos, achar uma palavra num livro tão grande que é o dicionário? Uhum. Eu agradecia, não, é uma coisa que parece bobeira. A pessoa não pensa, né? Porque hoje não precisa também. Claro. Você está com a internet, mas você vai lá, nem isso, né? 3 minutinhos, você vai na letra, sabe o alfabeto, achou. Agora pensa, um monte de palavras lá. E você tem que achar uma. Você tem essa mania também? Eu quando... Ainda tem dicionário físico. Você vai lá pesquisar uma palavra, abacaxi. Aí você olha abacaxi, você não tem essa mania de... Já olhar outra? Não, aí você pega outra. Eu faço a mesma coisa. Eu vou olhando lá... Não, e normalmente a dúvida que você tem, se é de etimologia, né? Você fala abacaxi, vai vir daqui ou de lá e tal. Aí você fala, e essa outra palavra aqui? Eu não sei por que é assim que escreve, não sei o quê. Isso é muito legal, né? Você instigar a vontade de... Mas, Giba, a ideia do ANTA nasceu da curiosidade, não nasceu? Sim, porque a necessidade de perguntar. O pessoal pensa assim, que é o ANTA de por que você fica apontando? Porque ele vai fazer a pergunta certa para ter a resposta verdadeira. Muita gente acha que você criou o ANTA porque, ele é o... De ridicularizar. Não tem nada de bobo, não. Ele tem o universo dele, O universo dele, Tanto é que o ANTA acha que bauxita é uma pessoa de baixa estatura, mas não é. Entendeu? É a pedra da região de Le Beau. E aí ele vai brincando com isso, sabe? A gente tem que brincar, mas sempre com a matéria certa, sabe? Claro. Para sair de lá com um pouco a mais de conteúdo, né? Não, e eu tô aqui, é legal essa conversa, essa viagem. Eu lembro que eu li há muito tempo um livro de um pesquisador, sociólogo, gente, vou pecar aqui agora, chamado Roberto Freire. Nós tivemos um político chamado Roberto Freire, mas não é esse, ele tal.
E lá não que ele esteja não, mas o Roberto Freire também foi um grande político brasileiro e tal, mas o Roberto Freire, esse pesquisador aí, e ele dizia assim que o contrário da vida, na opinião dele, não é a morte, é a falta de curiosidade. Olha só, tá tudo batendo na mesma coisa. No momento que a pessoa deixou de ser curiosa... Para a vida, né? Sabe, a pessoa não perguntar por quê, né? Aí a coisa... Né? E eu acho que é aí que também, há pouco você estava falando, eu acho que é aí que entra também a criatividade, sabe? Você aproveitar certos motes, certos momentos, para conseguir... sei lá, usar isso como trampolim, como catapulta. E você faz muito isso, hein? Essa brincadeira aqui da campanha do agasalho. Tudo agasalho. Né? Tem uma frase disso aí, Ale, que agora me veio à cabeça agora. Não deixe que seu poder crítico iniba seu poder criador. Não deixe que seu poder crítico iniba seu poder criador. Uhum. Porque às vezes fala, mas sei lá, alguém vai criticar isso aí, e depois eu também acho que tu não tá... Crie, poxa, veja o resultado, o que dá. Você está sempre avançando nisso, né? Essa coisa da brincadeira, é igual assim quando... Mas fale, mostre para ele. Não. Dar um close é que a gente tem uma brincadeira... Fale para eles. Há muito mais de 15 anos, eu estava dando uma aula sobre a questão hídrica, né? E muita gente desdenha dessa informação de que uma pessoa urbana no Brasil, né? Claro que existem pessoas que não têm acesso à água, tal, mas, de modo geral, gasta 200 litros de água por dia numa casa. Sim. Né? E a pessoa, 200 litros. Mas em torno de 80 litros você gasta no banho. E eu fiz uma brincadeira na aula. Eu falei assim, olha, mas não é porque você gasta muita água no banho que você não vai tomar banho. Né? Agora no inverno tem que tomar banho. E você já foi de roupão, né? E aí alguém falou, professor, faz uma campanha aí pra galera tomar banho. Põe o roupão em cima do jaleco, tal. Aí e tal. E a partir dali, toda aula eu comecei a fazer a campanha Tome Banho em Inverno, né? Daí brincava, falava, gente, eu soube aí, né, que existem alunos que vêm com o pijama debaixo da roupa no inverno, isso aí dá, né, não sei o quê, e brincava e tal. E daí aí que entra novamente o positivo com a liberdade que a gente tem, né? O positivo catapultou isso para uma campanha do agasalho. Sim. E aí tem a campanha aqui, né? Eu tomei banho e aqueci corações. Né? Olha só, tomei banho e aqueci corações. Daí a galera doa lá o agasalho, ganha um adesivo e esse ano, gentilmente, a escola fez uma caneca que veio com uns sabonetinhos aqui de brinde pra galera e tal. Isso é legal, porque daí nós arrecadamos agasalhos, né? E também coisas para pet. Tanto em Joinville. É verdade, você gosta de cachorros, né? Eu gosto. Meu Deus do céu. Eu gosto. Tem a tua filha querida também, fale da tua filha. Mas enfim, daí só terminando aqui, esses agasalhos vão para muita gente e tal. Esse ano a coleta foi mais dificultada, porque muita gente doou para o Rio Grande do Sul. Sim. Mas mesmo assim, um sucesso. Parabéns. Né, até usar para agradecer aí, as doações foram bem significativas. É uma coisa bonita, é uma brincadeira agradável. Né? Daí Ale, eu quero falar uma coisa também em cima disso, que você está falando só de coisas agradáveis, as coisas agradáveis. A tua gentileza, você faz isso sem a gente pedir. Você vira e mexe, você manda questões de Santa Catarina, de não sei o quê, com o gabarito. Tudo de mão beijada pra gente, para poder atualizar nos próximos anos e tal. Você sempre fez isso, né? Mas é de uma bondade, você não faz ideia como isso ajuda. Às vezes a gente não tem tempo de também procurar tudo, sabe? É uma coisa antiga, assim, que eu vinha fazendo há muito tempo. É uma generosidade muito legal. Fico aí garimpando questões de vestibular e tal. E, poxa, ficar só pra mim, né? Pô, tá... Eu mando pros amigos. Mas ajuda muito. São coisas que a gente faz de coração e que ajudam. É uma gentileza. E isso me faz bem. Isso, Giba, só para não perder aqui uma coisa que você falou, né? Eu acho que é legal registrar a questão com o cachorro, né? Do cachorro. Eu adoro cachorro. Né? Eu sempre gostei de cachorro. E eu passei a gostar muito mais de cachorro e ter o respeito pelo cachorro e querer ter cachorro quando eu conheci um cara chamado Carlos Walter Kolbe. O Kolbe é um querido. Sabe? Kolbe. Então... Você mora no coração de todo mundo. Aí. Então, assim, eu quando era criança tive cachorros, depois, trabalhar, casei e tal, e daí nós tivemos primeiro lá em casa uma cadela chamada Cleo, que era um Schnauzer, um doce. Já virou, um Schnauzer. Virou anjinho, e aí na pandemia a gente adotou a Cleo, né? A gente adotou da rua. Ela e a mãe dela foram abandonadas, arrumaram família, agora a Cleo está lá em casa. É um potrinho de
São muito queridos. Não, é adorável, adorável. A bondade deles, né? Nós já encontramos no shopping, né? Eu andando com ela. E tal. Mas você tá falando desse negócio da generosidade. Isso também acho que a gente nasce com isso, mas também tem. Isso eu trouxe muito da minha mãe. Ah, é? Minha mãe era assim. Como eu chamava a tua mãe? A dona Angélica. Dona Angélica. A minha mãe, ela era uma coisa assim, sabe? Ela ia fazer sopa, sopa. E ela dizia assim, Alexandre, na época, né, pega essa panelinha, leva lá pra vizinha tal, porque ela tá doente, leva lá uma sopa pra ela. Sabe, a vizinha? Levava lá, a mãe mandou aqui uma sopa, assim, sabe como é que é? Nós tínhamos um quintal, plantava alface, ela ia lá cortar a alface, mas a alface tá bonita aqui, leva. Não, e você leva os bombons pra gente toda hora. Leva ali pro vizinho, tal. Sabe como é que é? Era uma coisa assim, minha mãe tinha muito isso, assim, fazia um pão, assim, vinha, sei lá, um amigo meu lá em casa, né? Então esse amigo, sei lá, comia, dizia, mas tá gostoso esse pão aqui. Quando ia embora, ela disse, leva meio pão pra ti. Assim, então bacana, isso é uma coisa que a minha mãe sempre... São gestos simples, né? Mas são profundos. Sei lá, olha, o Giba vem hoje aqui, ele vem jantar, então eu vou fazer aquele bolinho que ele gosta, assim, sabe? Então, isso é uma coisa que eu herdei da minha mãe. Né? Isso não tem preço, isso não tem preço. Isso é uma coisa que não tem preço. E retorna. Retorna. Sempre retorna. Então tá retornando aqui, você lembrou disso. É verdade. Né? Não esqueço. Ale, nós estamos com o tempo quase se esvaindo, quase terminando. Então eu queria que você falasse para os queridos alunos aí que tem tanto futuro, e não só os alunos, outros que tiveram assim, a paciência de ouvir a gente, né, Ale? Pessoal querido pra caramba. Se você gostou ou não gostou, foi muito difícil vir aqui, você está se sentindo bem, como é que... Não, foi fabuloso vir aqui, né? Foi difícil achar aqui, porque eu cheguei aqui, eu precisei ir no banheiro, me perdi num labirinto aqui. Aí não achava, né, Ale? Fazer xixi, ainda bem que era só xixi. Mas faz tempo que eu estava te convidando, lembra? O Giba sempre vamos ver me convidou. Se dá horário e tal. Não, mas foi muito bom vir aqui, é legal falar e poder falar assim, geralmente quando nós estamos falando, nós estamos falando, matéria, né? É da matéria, é um tempo. Os caras acham que nós somos dinossauros. Poxa, assim, e sabe, E tem tanta coisa comum que entre os alunos e a gente, né, que acontece no dia a dia. Tem tanta coisa que a gente gosta, né? Eu, quando posso, na aula, eu sugiro um filme, sugiro um livro. Por exemplo, pouca gente sabe que eu sou apaixonado pelo Led Zeppelin, né? E li, fui, fiz. Mas a gente sempre está preso, assim, a tempo, ao que deve ser falado, né? Muitas vezes você não fala o que você gosta, mas o que é preciso. É o que é preciso, é verdade. Necessário. E esse teu trabalho aqui, eu vi outras entrevistas de outros amigos aí e tal. Vocês estão dando uma força danada. Não, e você está abrindo uma porta muito legal, porque, igual você falou, as pessoas acham que nós não temos vida, né? Né? Uma coisa que eu conto, né? Você vai dizer, isso não aconteceu, mas você está no supermercado e eu adoro ir no supermercado, é um negócio que eu gosto, né? Também gosto. Nossa, né? Eu gosto do supermercado. Mas assim, né? Sabe, a pessoa te encontrar e falar, professor, o que você está fazendo aqui? Pode isso? Você está comprando? Eu falei, não, eu estou repondo aqui os bagulhos aqui, né? Mas é curioso isso, né? Quando as pessoas acham que nós não temos, a gente não tem história, parece que a gente plantou aqui, né? Os caras não têm. É verdade. E não precisa ter essa noção, mas é curioso isso, né? Mesmo porque nós não somos mais do que ninguém, né? Nós estamos todos aqui, sei que da geografia na Terra, tentando viver da melhor maneira possível, né? E isso é bem curioso, assim, né? Eu estava vindo para cá agora, eu estava vendo que tem uns outdoors na cidade, né? Com a minha imagem, assim, né? E é curioso, né? Você se vê ali, né? O que eu estou fazendo? Não é curioso isso? Você também já passou por isso, né? Sim. E tal. Mas é legal. Né? Eu fiquei super orgulhoso, Giba. Contar pra você. Você outro dia encontrou meu amigo Eduardo, né? Nossa, a alegria dele falar que ele te conhece. Cara, Eduardo, um grande abraço, foi muito simpático comigo. E ele me encontrou e falou, encontrei um amigo teu, cara, que bacana, né? Fale pra ele que eu te encontrei. E um cara generoso, o Eduardo, também ajudou um cachorro que estava abandonado lá, uma pessoa de um coração, cara. Eu coube. Ale, obrigado por ter vindo, querido. Giba, Obrigado mesmo. muito obrigado, tá? Você quer dar alguma frase de emoção para eles, assim? Eu quero. Sei que você me falou que você queria falar. Você me provocou aqui, quer ver? Não esqueço, não. Eu até coloquei aqui, olha só, mas é o seguinte, tem uma frase do saudoso Carl Sagan, grande astrônomo, e essa frase eu já usei várias vezes, eu adoro, que ele diz assim, diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época
Com vocês. Com vocês. Né? É isso aí, gente. Extraordinário, né? Extraordinário. Um cara que, gente, muito obrigado. Né? Ale, querido. Isso aí. E você falou da tua mãe, eu falei da minha, nós falamos dos pais, da família, do Giovanni, dos teus amigos, né? Eu fico emocionado sempre que eu falo isso aqui. O que a memória amou se tornou eterno. Vai estar sempre com a gente. Sim. Então, um grande abraço a todos vocês, pessoal. Valorizem todas as matérias, porque todo professor ministra essa matéria com muito amor. Tchau, pessoal.